aqui do... Oi? Tu tá no computador? Tô, mas eu tô anotando aqui do lado, eu tô Tá olhando vendo a esses lista três que eu pontinhos fiz. na parte de baixo ali do Google Meet, do lado de onde desliga? Sim. Clica neles, por favor, depois clica em alterar layout e depois clica em destaque. Destaque. Ok. E você também pode melhorar muito a visualização da tela segurando a tecla Ctrl e apertando menos, beleza? Beleza. E é isso, também pode dar 2 cliques na tela, muito bem. Então, como é que você começou aqui? Tu conseguiria me explicar? Já que tu vai ter uma prova, é importante saber explicar essas coisas. Né? Posso olhar minha anotação ou... Claro, claro, pode olhar aí o quanto tu É quiser. porque o que ele explica, né, que a gente tem que... a área total é a soma desses dois retângulos, né? Então, eu daria... Aqui eu tentaria descobrir, como ele pede o valor de H1 e H2, né? Eu cheguei na... Eu isolei o H1, né? Pegando o valor, somando o valor de H1 e H2, que o valor de H1 seria 4 vezes H1, e o valor de H2 seria 2 vezes Tu H2, quer igual a 1 dizer também. as áreas, né? Essa Isso, área as é 4 áreas. vezes Isso, H1, exato. isso. E aí, tudo isso eu igualei a 1, porque a gente está tratando da probabilidade de encontrar uma partícula nesse intervalo de tempo, que é o que a gente estudou Maravilha. ali em cima, né? Essa área, como é um gráfico de descendade de probabilidade por Isso. x, é isso que tem que rolar mesmo. Mas aqui não é 4, que é 2, tô falando besteira, né? Que é Ah, 2. Acho que eu falei o 4 primeiro mesmo. É eu que fiz errado. Então tá, então a gente tem uma relaçãozinha aí pro H1 e H2, né? Isso. Aí, nesse caso, eu isolei, e tem uma parte aí que ele fala que a probabilidade de encontrar tanto o H1, da parte de H1 e H2, são iguais. Então, eu igualei as duas probabilidades para poder ter para ter só o H1 e H2. E aqui, como eu isolei o H1, eu tinha um valor de H1, né? Com H2. E aí, isso eu joguei na outra fórmula, e aí eu teria 2H2 para poder cortar e descobrir o valor. Maravilha. Então tu vai meio que igualar duas equações de probabilidade, é isso? Isso, foi o que eu fiz. Maravilha. Se a gente quer que seja igual, 4H1 tem que ser igual a 2H2, é isso que você está falando, né? Isso, menos um, né, aí no caso. Não, mas espera aí, ó. Então que a probabilidade de encontrar a partícula aqui é igual à probabilidade de encontrar aqui. Então tu está dizendo que essa probabilidade verde e rosa tem que ser igual. Esse é Isso, o mas... sistema que tu tem que resolver para encontrar Ah, quem é H1 e H2, entendeu? O que tu falou aqui tá perfeito, não tem nada a acrescentar, é isso mesmo. uhum. A soma das duas tem que dar 1, mas se essas duas são iguais, apesar do desenho não mostrar isso, a gente tem que supor que é. Para que isso Não, ocorra, desculpa, foi isso mesmo que eu fiz, da probabilidade, eu fiz exatamente isso. É que, como eu fiz diferente, eu me confundi aqui, tá certo, foi isso mesmo certo. que eu fiz. Daí ali na primeira você pode fazer a substituição. Cara, tu não tá ligado do calor que tá na Europa. Meu Deus, velho. Sabe quando a gente vê o Jornal Nacional, a onda de calor que tá matando os velhos na Europa? Agora eu sei o que é isso, mano. É algo completamente insano, velho. Mano, Nossa. Então, aqui se tá o calor, H2. mas tá pouco. Ah, mas é que é inverno aí no Brasil, né? Isso, e onde eu moro venta bastante, então é mais tranquilo. Ah, menos mal, né, cara? O calor não tá com nada. Aqui tá Muito bem. 29 graus no Então, inverno. é isso aí, meu velho. O que vai rolar agora então? Agora que tu tem o H2, é só tu jogar ali na expressão que envolve H2 e H1 e pronto, né? Isso, foi isso que eu fiz. Pronto. Então é isso aí. É isso aí. Show. Então tu conseguiu resolver de boa essa, né? Teve Foi muito segredo. tranquilo. O meu medo é que tu precise resolver uma integral, alguma coisa do gênero na prova. Tu tá bom de integral? Não, nem de Fazer derivar. integral? Oi? Não sabe fazer integral, então? Não, eu sei, só que essa matéria já tô bem avançada, então, tipo, cálculo eu já tive, a última vez foi há um ano, então eu não tenho praticado bastante. Eu sei fazer, mas na hora eu venho dar uma travadinha. Mas não tem tanta integral assim, um negócio tão difícil, que eu, pelo menos nos exercícios que eu vi que eu senti assim, então foi mais tranquilo. Aham. Bem, cuidado, hein? Cuidado na prova que pode ser Sim, que tenha sim. que integrar. Porque quando a gente está falando de densidade e probabilidade,
A gente pode estar falando da densidade de probabilidade de um operador também. Uhum. Daí tu vai ter que fazer a integral com o operador dentro. Daí a coisa começa a ficar um pouco complexa, entende? Entendi. Beleza. Então, vamos para a próxima. Essa é a questão 3. Vamos ler a 4. Deixa eu pegar a 4. Eu tô com a lista aberta aqui, por que eu não... por isso. Vamos pegar a 4 aqui. Deixa eu colocar aqui. A 4 me parece que tinha que resolver a equação de Schrödinger. Isso, para poder igualar aí, né? Provar que a substituição blá 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 na equação dependente do tempo, provar que a função de onda satisfaz a equação de Schrödinger independente do tempo. E aí, como é que tu fez essa? Essa foi bem tranquila. Eu peguei o valor de... Sempre esqueço o nome de psi ali em cima, né? Descobri a derivada dela, derivada parcial, né? Ali a primeira é em função de t e a outra é em função de x. Então eu descobri esses valores, coloquei ali e depois fui simplificando até chegar nesse valor aqui do que está embaixo. Mas teve que derivar para isso, né? Sim, foi tranquilo até. Então, beleza. Porque a derivada do exponencial é uma coisa um tanto tranquila. Né? Isso. Na hora eu só me perdi, porque quando eu derivei em função de t, o t sumiu, e aí eu tinha esquecido, porque quando você deriva, né, o valor, quando é elevado a 1, ele fica 0 e se torna 1, né? Sim. Não tinha entendido. De boa. Vamos para a próxima, então. Vamos para a 5. Você parece muito convicto aqui, cara, nesse assunto. É que é a segunda vez que eu tô fazendo ele. Ah, tá. Entendi. Daí tem que É estar um bem mesmo. calo, no meu sapato essa matéria. Mas assim, o nível das questões está tranquilo ainda. Isso, é que eu tinha pegado um professor que era bem... puxava bastante, assim, para a parte do cálculo, e eu fiz questão de fazer com um professor mais suave, já que eu não vou aproveitar tanto a matéria no futuro, né? Entendi. E aí, como é que tu me explica essa? Então, essa já se encaixa numa questão de demonstração, né? Teoria e demonstração, e eu aqui fui pesquisando e fazendo, né? Essa daí foi o que eu tive mais dificuldade, no caso. Porque eu tive que usar a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Que é aquela constante A vezes seno de xk, para poder explicar. Porque nesse caso eu vou chegar numa equação onde a energia depende do K. E se o K for zero, o E dá zero. E não tem como o K ser zero porque ele é uma constante. Tá. Deixa eu pensar aqui. Ele está dizendo que na fronteira o potencial é zero. Na verdade, a probabilidade de você encontrar a partícula na fronteira é zero. Isso. Então, o que ele está falando aqui, a menos que eu seja um completo maluco, ele está falando da barreira potencial. A barreira É isso mesmo. potencial é isso aqui, meu velho. Ó. Tu tem isso, tu tem aqui o X, então é potencial, né? Então a barreira recebe esse nome porque é uma barreira mesmo, né? É uma barreira infinita. Tu nunca vai poder atravessar ela, ela é infinita. Os elétrons tunelam. Porra, essa caneta é foda. Cara, eu tô. É foda, cara. No calor, o meu QI desce 20%, eu viro quase um primata. Eu sou um primata, né? Porque eu sou. Sei lá. Como é que é o nome lá? Na Homo sapiens. biologia? Homo sapiens é um primata, né? A Isso. questão é que o meu intelecto fica no nível de um primata. Esse é o problema. Porque as pessoas ficam burras no calor, né? É só ver também o. É só ver o. Como é que é o QI? Nos lugares que são mais quentes, o QI é mais baixo. Não sei se você já reparou isso. Faz sentido agora. É complicado, né? Bem, então o que está acontecendo aqui? Tu tem uma partículazinha presa aqui no infinito. Eu estava falando, e vou falar de novo, que no começo da aula eu falei que os elétrons tunelam. Né? O que é tunelar, né? Se você aqui no mundo clássico, né, que a gente vive, jogar uma bola numa parede com uma energia menor que a da parede, ela não vai passar a parede.
A parede está ali parada, você teria que jogar ela com uma energia muito maior que a parede, né? Um MGH, que nem lá a gente aprende em Física 1, para que a bolinha passe, certo? Certo. Isso no mundo clássico é assim. Mas no mundo quântico, não. Se você jogar com uma energia que não passa, e a barreira não for infinita, que não é o nosso caso, é possível que o elétron passe para o outro lado. Isso se chama tunelamento. Só que isso só acontece quando o potencial não é infinito. Né? Ou seja, se fosse uma barreirazinha potencial com um determinado tamanho, o elétron poderia tunelar, mesmo se a energia dele não fosse tão alta quanto a da barreira. Porém, como a gente tem dois extremos infinitos, é impossível do elétron sair de dentro desse espaço, ok? Ele vai ter que estar preso aqui dentro, beleza? Beleza. Bem, como tu já sabe, né, a mecânica quântica descreve as partículas como onda. Esse é o grande legado aí do Schrödinger, né? Porque o Einstein lá no efeito fotoelétrico percebeu que a luz, que era onda, poderia ser descrita como partícula. Daí o Schrödinger aqui explicou as partículas descritas como ondas. Se é onda, então vai rolar oscilações. Então vai rolar seno e cosseno, essas coisas. Eu já vou te dar um spoiler. O que vai acontecer aqui é tipo o que acontece num tubo fechado com as ondas sonoras. Né? Você tem um harmônico, você pode ter o outro harmônico aqui. Esse vai ser o comportamento do elétron, beleza? Você Beleza. pode ter o terceiro harmônico, daí você vai ter uma coisa assim. Ficou meio bosta o meu desenho. Mas é isso que vai acontecer, esse é o spoiler. Ou seja, de onde que essas coisas surgiam lá na mecânica clássica? Surgiam de senos e cossenos. Então, na hora que a gente for resolver o nosso problema, vai surgir seno e cosseno. Ok? Ok. Bem, a gente tem que resolver essa equação aqui. Se tu olhar bem essa equação, ela é, de certa forma, vamos dizer assim, ela é, de certa forma, um coisa assim, vezes um K, certo? Certo. Tá bom. O que é o K? O K é esse monte de constante reorganizado, beleza? Beleza. O E, o H cortado, por aí vai. Isso é o K. A ideia é essa. Eu vou falar mais sobre o K aí pra frente, mas por hora só aceite que esse é o K. Agora a questão é o seguinte: quando uma pessoa que está fazendo mecânica quântica ela olha para essa equação, ela tem que saber já qual é a solução. Se tu não sabe, tudo bem, mas é uma coisa que tem que saber, beleza? Beleza. Essa é uma equação onde a segunda derivada é um múltiplo da primeira derivada. Isso a gente observa no seno e no cosseno, né? Por exemplo, se tu tem a função seno, tu deriva da cosseno, deriva de novo da seno. Não é mesmo? Sim. A menos de uma constante. Ou seja, então isso aqui é resolvido por senos e cossenos. Mas vamos encontrar a resposta exata. Tu sabe fazer isso? Porque pode ser que ele te cobre na prova. Tu sabe Não, resolver essa equação diferencial aqui? não. Muito bem. Para resolver essa equação diferencial aqui, você tem que supor soluções, tá bom? E como é uma equação diferencial de segunda ordem, a gente supõe solução com um E. Então a gente vai falar, a gente força que a solução seja lambda x, tá bom? Tá. É meio bizarro, né? Porque eu tenho uma equação diferencial. A solução de uma equação diferencial é uma função. E eu estou supondo aqui a resposta da função é bem isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Então, agora o grande segredo é descobrir quem que é o lambda. O que vai diferenciar as coisas aqui é o lambda. Bem, o que é o lambda, né? Quem é o lambda? Se a gente derivar duas vezes, a gente vai poder descobrir. Se eu derivo uma vez, quanto é que dá a derivada disso aqui, você sabe? Dá lambda vezes z, lambda x, não? Exato. Confiança, isso mesmo. E a outra derivada, que é o que a gente realmente vai usar na conta aqui, Isso. Esse é lambda ao lambda. quadrado. Exato. Então agora que eu tenho essas duas, que eu tenho isso e eu tenho isso, eu posso substituir na equação. Tá bom? Tá bom. Então, eu vou substituir, eu vou apagar aqui e vou pegar isso aqui, vou colar aqui
E aqui no lugar do psizão, eu vou trocar por esse cara também. E é isso. E o grande segredo é que eu posso, uma vez que com certeza o psi não é zero, desgraça, eu posso cortar, dividir dos dois lados, né? Uhum. E agora eu tenho então uma equação para o meu lambda. Olha só, lambda ao quadrado igual a k. Como eu quero encontrar o lambda, eu acabei de encontrar então uma coisa muito interessante. Eu encontrei que é mais ou menos a raiz de k. Ok? Ok. Mas quem é k, né? Eu falei que o k era esse carinha multiplicando o psi aqui. Ou seja, eu joguei todo mundo que estava junto com a segunda derivada para o outro lado, não é mesmo? Isso. Portanto, se a gente olhar bem aqui, então o nosso k vai ser quem? Vai ser E, ou melhor, 2ME por H cortado. Negativo, certo? Certo. Tem um sinal de menos ali, a menos que eu esteja louco. Mas é isso, eu só isolei a parada. Tá conseguindo acompanhar? Tá tranquilo por enquanto? Tô dando pra acompanhar, sim. Show de bola. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu vim buscar o K essas horas? Porque o K é negativo. Por quê? Eu tenho certeza que a massa é positiva, a energia também, porque eu estou falando de uma partícula livre. Então ela tem energia para se mover, energia cinética para se mover. E eu tenho H cortado, que também é uma constante positiva. Então isso aqui é maior que zero. Bem, eu quero dizer, na verdade, eu quero dizer que isso aqui é maior que zero. Então, como isso aqui é positivo, e aqui tu tem um sinal de menos, o K é negativo. Concorda comigo? Concordo. Pegou a ideia? Entendeu a ideia? Não muito, na Não verdade. muito. É. Mas qual é o problema aqui, cara? Tu disse que tinha entendido o K. Não, eu só não entendi essa parte porque ele é negativo. Porque esse cara é positivo, esse cara é positivo, esse cara é positivo. Então, como tem o sinal de menos aqui, ele tem que. O K é negativo. Ah, tá. Tá. Pegou a ideia? Não, não, isso aí dá pra entender. Deu pra entender? Beleza. Uhum. Bem, por que eu tô falando isso? Porque se o K é negativo, significa que isso aqui é uma raiz complexa. Porque, né, raiz de número negativo é complexo. Então, tu vai ter duas raízes. Tu vai ter a raiz K, raiz de KI, e a outra raiz menos raiz de KI. Tá bom? Eu deixei só a parte positiva dentro do K e para fora eu joguei o raiz de 1, raiz de menos 1. Tá. Né? Coisinha de número complexo, bem tranquilinho, né? Tu sabe que o K é negativo, então eu tô jogando raiz de menos 1 para fora. Tô pegando esse cara e jogando para fora, basicamente. Não, beleza. Tá bom. Bem, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque eu quero a solução daquela equação diferencial, quero saber quem é psi. E agora que eu tenho esses dois lambdas, eu não vou usar isso, senão vai confundir. Lambda 1 e lambda 2. Por linearidade de soluções, eu posso dizer que a solução é C1 e na lambda 1 x mais C2 e na lambda 2 x. E os nossos lambdas são esses caras que estão aparecendo ali, né? Sim. Certo? Ou seja, eu posso substituir aqui C1, não gosto de ficar escrevendo exponencial, porque tem muito na mecânica quântica, ou seja, é o exponencial da raiz de k x mais C2 exponencial da raiz de k menos raiz de k, né? X. Porque tem a solução positiva e a negativa, certo? Certo. Então eu tinha dito que a minha função de onda era um exponencial, só que então eu vou ter que dizer, como eu tive duas respostas, como eu tive dois lambdas, eu vou ter que dizer que é a combinação linear das soluções. Você lembra de álgebra linear lá? Não tinha esse negócio de combinação linear? Sim, sim, sim. Tá. O que acontece? Eu acabei não escrevendo, mas esse cara aqui é o I, e aqui também tem o I, não é mesmo? Sim, anda. Tá ele Isso. marcando. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente tem um I vezes qualquer coisa, a gente tem o que a gente chama de fórmula de Euler, que é isso aqui, tu já deve ter visto. Ah, já. Isso. Ou seja, quando tu tem um exponencial elevado a um número complexo, tu consegue escrever como senos e cossenos. Portanto,
Eu não vou fazer esse passo, mas aqui você poderia trocar por cosseno de raiz de k, x, mais i seno de raiz de k, né? Aqui é a Ah, mesma coisa. E sim. daí você simplificaria ali os senos e cossenos até que você chegaria nisso aqui, olha só. Tô trocando a constante, tá? Porque tu teria que reescrever as constantes. Tá bom? Entendi. Ou melhor, bem, eu estou definindo agora, é que eu vou usar outra letra aqui, é melhor usar outra letra. Eu vou chamar essa letra aqui de uma letra grega bonita aí. Vamos chamar de beta. Não, beta confunde com o que está ali. Vamos chamar de gama, ok? Beleza. Onde esse gama é a raiz ali, é o nosso K, né? Por que eu chamei de gama? Eu sou retardado? Não, é porque eu chamei o K disso, eu quero a raiz. É como se eu tivesse chamado isso aqui de gama, entendeu? Uhum. Beleza. Então, só para definir as coisas bem, ok? Sabe, para tu provar as coisas é chato, é assim mesmo, né? Eu tô vendo. Eu não sei, tu disse que não tinha conseguido fazer essa, certo? Não, não, eu fiz, mas, tipo, não sei se estava certo. É porque, tipo, eu usei a função a função de Schrödinger independente do tempo para poder provar. Não, mas se tu não fez o que eu tô fazendo aqui, tu fez errado, tá? Ah, tá. Não sei como é que tu chegou a fazer a conta, mas é assim. Agora tu tem que usar as condições que ele tá dando aqui. Eu sei que eu fiz essa conta ontem para uma outra aluna. Ele tá dizendo que a função de onda em x igual a zero, em x igual a L é zero. Ok? Ok. Por que isso é importante? Porque agora a gente tem aqui a nossa função de onda. Esse cara aqui, né? Só lembrando que ele é uma função de onda de x, né? Então o enunciado nos falou que quando x é zero, a função de onda não existe. Nos extremos lá ela não vai existir, beleza? Isso é uma Beleza. condição de continuidade. Se ela não existe para cá, então ela não vai existir no extremo. Claro, ela vai existir aqui, mas aqui no extremo ela não vai estar, ela não pode estar. Caraca, essa questão é longa, hein? Tô Então o vendo. que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa equaçãozinha e vai jogar nela. Vai jogar o que nela? O x igual a zero. E aí, o que vai acontecer aqui? Me fala. O seno de zero é quanto? De 0 é 0. E o cosseno? É 1. Isso. Então vai ficar que o b é zero. Concorda Isso. comigo? Maravilha. Muito bem. Então a gente acabou de encontrar que o b é zero. Portanto, a nossa solução é simplesmente a seno de lambda x. Ok? Ok. Bem, só que tem que encontrar o a. Então a gente vai usar outra condição. Então agora no lugar do x eu vou jogar o L. Isso vai fazer a função dar zero, certo? Certo. Muito bem. Claro que o A não pode ser zero, senão tu não tem partícula. Seria a solução trivial. O A tem Uhum. que existir. Mas é alguma condição aqui que vai fazer algumas vezes essa função dar zero. Como deu no x igual a zero, como deu no x igual a L. Daí você tem que lembrar uma coisa. O que é que faz o seno dar zero? Qualquer número inteiro, né? Que multiplica 2π. Isso. Multiplicador de pi. Muito bem. Então significa que o que está ali, ou seja, o gama L, tem que ser igual a 2π vezes qualquer número inteiro, que a gente normalmente chama de n. Uhum. Não é mesmo? Isso. Descrever o sistema é descrever esse n, são os níveis de energia. Então a gente tem que isolar o n. Daí vai ficar gama L por 2π. Mas quem que é o gama? Quem que é o gama? O gama eu já falei que o gama é essa desgraça aqui, não é mesmo? Isso. Então eu vou copiar. Bem, eu não sei exatamente o que o problema pediu, porque
Eu já tô meio burro, já, como eu já falei para você hoje. Tá 200 mil graus aqui em Portugal. Não dá para estudar mecânica quântica no calor. Eu falei com um padre aqui que falou exatamente isso. Não dá para ser santo no Brasil porque é muito quente, cara. Mas a gente chega em Portugal no verão, a mesma coisa. O programa pede o quê, né? Vamos ver. Eu não sei se ele pede o N, se ele pede o E. Justificar É o E. explicar que o valor da energia não pode ser igual a zero. Ah, sim, pede o E. Então tem que isolar o E, né? Tem que levar ao quadrado dos dois lados. Né? Então vai ficar N ao quadrado aqui, igual a 2M. Tô levando ao quadrado isso aqui, tá? Sim, sim. Tá acompanhando, cara? Não, tá dando pra entender, sim. Show de bola. Então, tá aí. Né? Agora se tu isolar o E, tu vai ficar com E igual a 2π N ao quadrado, H cortado ao quadrado, sobre 2mL. Ele nos perguntou por que a energia não pode ser zero nunca. Isso. A energia não pode ser zero nunca, porque o L não é zero. Não, é isso? A energia não pode ser zero nunca, por quê? O N não é zero, né? Não, o N poderia ser zero, supostamente. Não pode ser igual a zero. Justificar e explicar. Pô, bem, eu sei a resposta, mas é que eu tô meio bugado. Deixa eu olhar para ela e eu vou pensar o porquê. Por que que o N não pode ser zero? Bem, porque, lembrei. Por causa disso aqui, ó. Bem que tu falou. Porque o gama L é um número de verdade. Ok? Ok. Se o N for zero, tu tá dizendo que o gama L pode não ser um número de verdade. Isso. É porque, tipo, eu não sei se tem a ver, mas ele tem uma hora que ele fala que o N ele sempre é um número acima de zero. E aí, tanto que o L, na mecânica quântica, ele pode ser um número abaixo, ele pode ser zero, mas o N não. É, sim, exatamente. É exatamente isso. No caso, né, se a gente tivesse C igual a zero, o problema não satisfaria as condições de contorno, né? Que é essa questão de a esquerda do x igual a zero e a direita do x igual a zero dar a mesma solução. É isso, ok? Então a gente precisa que o E não seja zero por isso, para que o N seja de fato, como tu falou, 1, 2, 3, só números inteiros, beleza? Isso. Isso. Então tá aprovado aqui. Encontrei energia e expliquei, beleza? Beleza. Recapitulando aqui, Só posso rapidamente. te tirar uma dúvida? Se querer te desgastar mais. É que Não, lá isso. você usa aquela função que é E elevado a lambda. É lambda o quê? Não sei. Também. Onde é o lá que tu tá falando? Aí, essa primeira aqui. Lambda, aham. É porque você usa 2 igual a K. Você passou pro outro lado. Aí você supõe que o valor de psi é E lambda x, né? Sim, é assim que a gente resolve equações diferenciais Tá. de grau maior que 2, beleza? Que é o Uhum. caso aqui. Não, beleza. Era só para saber que era uma suposição só. Não achei Isso. Mas é uma suposição que, vamos dizer assim, todo mundo usa, tá? Não, beleza. Beleza. Então tá aqui, ó. Esse é o nível 1, o nível fundamental. Esse é o nível 2, tu tem dois nós. Esse é o nível 3, e tu vê que a menos do meu desenho. Meu desenho tá uma bosta. Mas o que eu quero dizer? Tu não pode. Tu nas pontas, tá vendo? Sim. Tem sempre um encontro. Ó, de novo o desenho errado. Porra! Ó, nas pontas tu tem sempre encontro deles. Beleza. Aí tu vai ter um nó, dois nós, três nós, que nem a gente aprende lá em Física 2, né? Quando a gente tá falando de onda sonora. Ok? É assim Ok. que o elétron vai se comportar. Esses são os níveis de energia dele. Deixa eu salvar isso aqui, que já tá meio grandinho aqui o arquivo. Vamos ver a próxima. Essa aqui era 5, né? Isso. Então tá, ó. Tem toda essa matematiquinha aí, cara. Tu quer ver a 6 também, né? Vamos ver. Isso. Não, é que a 6 eu consegui resolver, bater os resultados. Ah, é? Vamos ver. Pelo menos com o gabarito do professor. Se você for ver Condição de aí. normalização, tu teve que integrar, né? Isso.
integrar de 0 a 1 nessa primeira aí. É que ele deu o valor da integral, né? Ele deu uma base lá para poder fazer, onde a integral de seno ao quadrado, ela daria x sobre 2 menos seno 2πx sobre 4π. Então, É uma nisso eu integral ia que você resolvendo. decora, né? Isso. Mas assim, você pode fazer também. A integral de x quadrado não tem segredo nenhum. Mas se tu tem aí a coisa, né? Usa ela. Então é isso, né? O que tu tem que resolver é essa integral aqui. É. Daí, por isso que aparece o seno ao quadrado. Porque esse cara vai multiplicar com esse. Se essa aqui é a tua função, não tem parte complexa, vai aparecer seno ao quadrado mesmo. Ok? Ok. Claro que para isso tem que encontrar o A antes, daí, né? Normaliza lá, por aí vai, né? Isso, eu Depois tu fiz sabe, isso. beleza. Então, agora, vamos ver qual? A 7, né? É a... já é 7. Já é É, 7. Então, a 7 e a 8 foram a que eu não tive tempo de fazer. vamos ver. Dá para fazer, tranquilo. Para substituição, a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico determina o valor da constante B e o valor da energia associada a esse estado. Bora ver isso, então. Ó, a gente vai substituir isso lá na equação, beleza? Beleza. Então, temos que pegar, substituir no lugar do psi, desculpa, falei bosta. É, Falei errado. eu também sempre confundo. Eu não sei o nome É, de letra grega, não. mas eu já tô na hora de saber. Não é que eu vou pôr a culpa no calor sempre. Tem um cara que odeia calor, sou eu. A, E, B, x ao quadrado. Tô só substituindo ali no lugar do psi, beleza? Então, tranquilo. A ao meio de m ômega ao quadrado, x ao quadrado. Bem, o que é isso aqui? Isso não tinha antes. Tu sabe o que é isso? Caraca, não é oscilador. Isso é o É o potencial oscilador. do oscilador harmônico. Isso. Uma coisa assim, ela precisa de uma energia dessa forma. É porque antes, na clássica, tem a ver com a molinha lá, e aí eu confundi as bolas. Não, mas é isso mesmo. Ah, O tá. mesmo potencial da clássica é aqui. Ah, Da beleza. mesma forma que quando tu for estudar o átomo de Schrödinger, desculpa, o átomo de hidrogênio, tu vai usar o potencial radial, que é o potencial Isso. gravitacional, por exemplo, numa história. É mais fácil, né, o cálculo. Bem, mais ou menos. Tem que resolver 3 equações diferenciais parciais. Se tu acha isso fácil, beleza. Foi o que o meu professor disse. Eu não tenho nada, não. Eu só Ele tá quero passar. trolando vocês, é a solução mais difícil da mecânica clássica de graduação. Se não for, a da pós também. Bem, agora o que a gente pode fazer aqui, né? Pode dar uma simplificada. A gente pode dar uma simplificada nisso aí. Ok? Tem dois piscinas Vamos calcular só essa derivada aqui, beleza? Beleza. Depois a gente dá um jeito aí, coloca as outras coisas junto. Daí, quando a gente derivar isso, eu vou fazer meio rápido aqui, que eu não quero perder tempo. Beleza. Se você pode fazer essa derivada por conta própria aí, você vai chegar nisso. É bem tranquilo de fazer. 2b e na bx ao quadrado. Vai rolar a regra do produto, essas coisas, tá? Uhum. Por isso que aparece dois termos. Então agora a gente pode substituir isso ali, né? Vamos substituir no lugar da derivada, é claro. Tá ficando meio apertado aqui. O bagulho é tão burro que ele manda o negócio para outro lugar, cara. Esses programas. Ó, tu vai ser programador ou algo assim, né? Não faz uns É, programas lixo desse, pelo amor de Deus. Vai deixar os usuários malucos. O bagulho funciona pior que o Paint, porra. Mano, cu. Beleza. Não sei porque que eu copiei essa diferencial aqui, também a burrice também foi minha, né? Poderia ter cabido é pra acabar, mas poderia caber de forma mais estética. Mas é isso. Substituir a derivada, ok? tranquilo. Alguma dúvida? Não. Tá bom, então é isso.
Então, o que a gente vai fazer agora? A gente pode fazer comparações, ok? Ok. Por quê? Porque do outro lado, o que é que você tem? Você tem o E, veja, você tem o E, ok? Ok. Junto com esse cara. Uhum. Quem você tem junto com esse cara aqui? Isso, ok? Assim, não é só isso, né? Porque tu também tem aqui, aqui Sim, sim. e aqui. Daí meio que tu pode cortar. É. Isso. Mas a questão que eu quero dizer aqui é o seguinte: note que o E não tem x ao quadrado multiplicando ele. Aqui tem. Sim. Aqui também tem. Certo? Certo. Ah, eu esqueci de um A que estava aqui na frente, desculpa. Eu derivei só o E na B. Tem esse A aqui também, tá? Ah, tá. Ah, Uma beleza. constante que sai para fora da derivada eu esqueci. O A tá aqui, eu tinha esquecido. Mas, né, só para poder cortar com A depois, daí que eu lembrei, tava faltando esse A. O que acontece é o seguinte, por comparação, cara, é obrigatório que você lide com as coisas aqui que não tem x ao quadrado. Então, os caras que têm x ao quadrado, eles vão se anular para que sobre só esse cara com sem x ao quadrado aqui. Então, tu vai comparar ele com esse cara, ok? Ok. Eu entendo que seja o único que tem. O problema é que tinha que aparecer um MH. Ah, tá. Tá, deixa eu só pensar um pouco no que está acontecendo aqui. Esses caras somados tem que ser igual a. Só um segundo. Tem que ser igual a E. Mas o E não tem x ao quadrado. É que tem que resolver por comparação. Tá, mas ó, é que eu já sei meio que de cor o que tem que acontecer, tá? Tá. O que tem que acontecer é o seguinte, depois tu mostra isso por comparação, tu vai chegar nisso. Que é o seguinte, ó. Menos 4AH cortado B ao quadrado, ou seja, a gente está falando daquele primeiro termo, né? Uhum. Dividido por 2M, mais M ômega ao quadrado. Tem que ter esse cara, senão o problema não vai resolver. É igual a E. E daí agora com o outro roxo ali sozinho, 2B, tem que ser igual a M ômega ao quadrado sobre H cortado. Mas isso tá errado. Não, não tá errado não, eu tô falando merda. Tá certo isso aqui. Então, fazendo comparação nessa equação aqui, tu chega nessas duas coisas, ok? Entendi. Bem, então, o que tu pode fazer agora? Tu pode substituir o B ali, né? Ó, o B não é isso? Isso dividido por 2 na prática? Aham. Substituir aqui, Negócio de tu encontra cima. o E. Aí tu encontra o E que é o que o problema tá pedindo, beleza? Beleza. Eu vou entender. Esse é um processo um pouco algébrico simples, só que ele é longo. Então eu não vou fazer pra gente poder fazer a última, tá? Não, beleza. Show, Só, vamos fazer a última, diga. só pode tirar uma dúvida rapidinho? Que? Você fez o efeito de comparação aí, e aí o 2B, ele tá. Ah, tá. Multiplicou e aí você tirou. Beleza. Isso, exatamente. Bem, agora vamos para a última. A ideia para resolver é isso, tá? Acho que deu para Uhum. dar um comecinho aí, pelo menos. E agora, qual que era que tu queria ver? A 8? 8. Tá. Putz, a 8 é longa. Ou eu tô viajando? Não, ela é de boa, ela é de boa. Só o enunciado que é meio longo. Enunciador harmônico clássico, partícula não pode além dos pontos, que energia total é igual a energia potencial. Classicamente, esses pontos são conhecidos como pontos de retorno. Quando a gente está falando de uma mola, né, isso, né, um pêndulo, né, o pêndulo vai e volta, né?
E ele nunca passa disso. O ponto de retorno é o extremo mais alto aqui do pêndulo. Uhum. O pêndulo ele é descrito por um oscilador. Considere agora uma partícula que possui energia no estado fundamental do oscilador harmônico quântico. Determine os pontos de retorno clássico para essa partícula. No caso quântico, indica como poderia ser obtida a probabilidade de encontrar a partícula na região proibida classicamente. Isso aí é um probleminha mais massa. Tu não chegou a nem tentá-lo, né? Não tive tempo, infelizmente. Tudo bem. É só a gente pensar as coisas aos poucos aqui. Vamos pensar no estado fundamental do oscilador harmônico aqui. Tu já deve ter escutado o professor falar algumas vezes, os físicos adoram falar isso, que no estado fundamental do oscilador harmônico tem energia. Sim. Por isso que a partícula, ela nunca está parada. É o tal do lei zero da termodinâmica lá, se prova nesse contexto também. Ok? Beleza. Bem, já vou chegar nisso aqui, tá bom? A questão, eu quero explicar isso aqui que eu acabei de escrever. Né? A energia no estado fundamental, ela, se você pegar num livro, você teria que ver isso num livro. Porque chegar nisso aqui é muito complicado. Tem que resolver equações diferenciais em séries de potência. Aquelas métodos de Frobenius, aquelas coisas muito complexas lá. Só isso demoraria, assim, 2 aulas. É muito longo resolver uma série de potência. Tá bom? Então tu só pega isso na internet ou num livro, que no estado fundamental a energia é essa, tá? Vamos chamar de E0 aqui. Daí o que acontece? Quando a gente está falando de clássica, de mecânica clássica, a gente está falando na prática que a energia potencial, né, no ponto de retorno, ocorre quando ela for igual à energia mínima ali, que é essa, no caso, ok? Ok. Beleza. Então eu estou igualando aqui a equação, a energia clássica de um oscilador harmônico com a energia do oscilador harmônico quântico no estado fundamental. É isso que eu estou fazendo. E o problema A pede o que? Olha só. Ele pedia, determine os pontos de retorno clássico para essa partícula. Ou seja, ele quer saber os valores de x, onde isso ocorreria classicamente. Então tem que isolar o x. Beleza? Beleza. Só isso. Pediu ponto de retorno, está pedindo o valor de x, ponto, posição, né? Se tu isolar aqui, tu vai ver rapidamente, né, coisinha básica aqui, vai ficar H cortado sobre M ômega. Ok? Ok. Ou seja, constante Planck cortada ali, dividido pela massa da partícula, dividido pela velocidade angular dela. Tá bom? Tá bom. Aí, essa é a resposta da primeira. Agora, a segunda. No caso quântico, indique como poderia ser obtida a probabilidade de encontrar a partícula na região proibida, classicamente. Nós temos a probabilidade, né? E você já fez contas de encontrar a probabilidade. Já. Certo? Certo. Claro, essa conta ela vai ser um pouco complexa. Aqui ele só está pedindo para tu mostrar como é que é. Tu sabe que é aquela integral, né? Sim, de menos infinito a mais infinito. Não, de um ponto A ao ponto B, desculpa. Exato. Da tua função de onda ao quadrado. Isso. A função de onda do oscilador harmônico é uma merda. Não quero nem lembrar dela. É uma coisa assim muito, muito complexa. Por isso que ele tá pedindo só pra tu indicar. Ele não tá pedindo pra tu fazer. Tu não ia conseguir fazer com integral normal, assim. Tu ia ter que usar o computador, talvez. Ok? Entendi. É, barra pesada. Por isso que ele pediu, ó. Você tem que focar no problema que tá pedindo. Como poderia ser obtida, não para obter. Como poderia ser obtida. Tá? Beleza. Daí o que falta? Falta o ponto A e o ponto B que tu falou. O ponto A e o ponto B tem a ver com a posição. Chuta quem vai ser a posição. Vai ser justamente o que a gente encontrou ali. O menos e o mais, no caso, né? No caso, não. No caso, não. Vai ser o seguinte. Vai ser essa energia mínima. Ok? Ok. Positiva. Beleza? Porque a gente está falando de energia, né? Energia de movimento. Então ela tem que ser positiva. A posição é positiva, quero dizer. Tô falando besteira. A gente está pensando na posição positiva aqui. Só que a gente está pensando em todas as possibilidades de onde ela poder estar. Então tem que estar no infinito, beleza? Beleza. Então é de onde ela parte até o infinito. Isso, exatamente. Já que ela está livre. Ok? Ok.
uma vez que ela não está presa aqui, né, pelo que o próprio enunciado falou, ela pode ir para qualquer lugar, beleza? Beleza. Ela só não pode, tipo, não, vamos dizer assim, só não pode, só não vai ter certeza que ela tá ali no zero. Por isso que a gente começa aqui. Ah, Então é deu isso. pra entender. Que bom. Então é uns passos matemáticos que o professor está sendo gentil, assim, porque poderia ser bem pior. Poderia querer que tu construísse aí, resolvesse, encontrasse a função de onda da oscilação. Daí, velho, eu recomendo que tu nem veja no YouTube que tu vai chorar. É bem assustador mesmo, cara. Ninguém consegue fazer sem um livro do lado. Todos os professores que eu vi fazendo isso tiveram que resolver com um livro do lado. É Não, muito mas não complexo. precisa também, né? Não precisa. Não vai precisar. Se o professor Graças não a procurou Deus. isso, não precisa se preocupar, tá bom? Tá bom. Poxa, cara, espero ter ajudado aí de alguma forma. Boa sorte na prova amanhã. Tu me Ajudou conta como bastante, foi mano. lá, beleza? Tá Depois me bom. conta. Muito obrigado, hein? Show de bola, eu que agradeço. Boa noite aí. Boa Abraço. noite. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, Valeu. tchau.